In praying, therefore, for inner healing, we can visualize 3 steps. Quando nós estamos orando por cura interior, nós observamos algumas etapas. And the first step, which is the most important one, E a primeira etapa, que é a mais importante, is a step of diagnosis, é o passo do diagnóstico, or what we call in the language of the church, discernment. ou o que chamamos na linguagem da igreja, o discernimento. We need to know whether we are emotionally sick, Precisamos saber se estamos emocionalmente doentes, and if we are emotionally burdened, where is that burden? e se estamos emocionalmente sentindo algum peso, onde é que está esse peso? What is that burden? Qual é esse fardo que carregamos? And to find it out, we need to observe the external symptoms, physical and emotional. E precisamos também observar os sintomas internos e externos, físicos e emocionais. And that's why whenever I pray for a person, I'm observing everything in that person. Por isso, quando eu estou orando por uma pessoa, eu observo tudo naquela pessoa. Even his eyes, his fingers. Os dedos, os olhos. Then I need to go beyond the symptoms and identify the real emotional problem or sickness. Aí depois eu vou então além dessas observações físicas e identifico então quais são os problemas emocionais. In my relationship with people, that sickness is called rejection. No meu relacionamento com as pessoas, a rejeição. In my relationship with myself, it is called feelings of inferiority. Quando eu me relaciono com as pessoas, eu posso me sentir rejeitado, ter sentimentos de inferioridade. In my relationship with God, we call that feelings of guilt. No meu relacionamento com Deus, eu tenho sentimentos de culpa. And overall, there is the problem and burden of fears. E, resumindo tudo isso, muitas pessoas carregam o peso do medo. But as I said, we need to go one more step, the third step. Mas como eu havia dito, nós precisamos dar mais um passo, o terceiro passo. And with the help of the Holy Spirit, E com a ajuda do Espírito Santo, and our own knowledge of our whole past life, e com toda a bagagem que nós trazemos também de todos os nossos anos de we need vida, to find out the root causes of our problem. precisamos encontrar as raízes do nosso problema. And this is the most important thing in inner healing. Isso é a coisa mais importante no que diz respeito à cura interior. And that root cause could be even in my ancestry. E talvez essa causa esteja nos meus antepassados. But it is often, mostly, in my infancy and childhood. Geralmente, ela, na maioria das vezes, está quando eu era criança, na minha vida de criança, né, ou ainda na minha vida de bebê. Then it can be in my school life and in my youth. Então isso me acompanha na minha juventude, por toda a minha vida. And finally, in my present state of life. E isso vem me afetando até o momento atual da minha vida. But the second step in praying for inner healing is this. Mas o segundo passo, quando nós oramos para a cura interior, é o seguinte: I need to remove all the blocks to my healing. eu preciso descobrir a raiz para que eu passe por um processo de cura. As I said, the first reason why people don't get healed is because they have not identified the root causes of the problem. Como eu já disse, uma das grandes causas das pessoas não serem curadas quando recebem oração é porque a causa do problema não foi identificado. And therefore, when that blind man came to Jesus, Portanto, quando aquele homem cego veio até Jesus, Jesus did not heal him straight away. Jesus não o curou imediatamente. Jesus asked him a question. Jesus fez a ele uma pergunta: What do you want? o que tu queres?
Everybody knew he wanted to be healed of his blindness. Todo mundo sabia que ele queria ser curado da cegueira. But what Jesus really meant is, what do you really want? Mas Jesus, quando ele fez essa pergunta, ele sabia o que ele queria. O que você realmente quer? And then the man realized that physical healing of his eyesight was not enough. He had the need of spiritual healing to see Jesus as his Lord and Master. E aí o homem percebeu que não era só da cura física, da cegueira que ele precisava, mas também de uma cura espiritual, porque ele precisava ver Jesus como seu único Senhor e Mestre. But the second reason why people don't get healed is because they have not removed the blocks to their healing. A segunda razão, por que as pessoas não são curadas? Porque o bloqueio que elas precisam para serem curadas não foi ainda retirado. And therefore, when Jesus saw that man paralyzed for 38 years in the pool, Então, quando Jesus viu aquele homem paralítico, né, à beira da piscina, por tantos anos paralítico, he did not go straight away and heal him. ele não foi logo direto e o curou. He asked him a question. Fez uma pergunta primeiro. Do you want to be healed? Você deseja ser curado? But you may say, of course you want to be healed. Vocês podem pensar, mas é claro que ele queria ser curado. He's been sick for 38 years. Ele já estava doente há 38 anos. But Jesus knew, reading his heart, that this person perhaps had given up all hope. Mas o Senhor sabia que dentro do coração ele era uma pessoa que já não tinha mais nenhuma esperança. Perhaps Jesus knew this man did not really want to repent and change his life. Talvez Jesus pensasse que no coração daquele homem ele não queria se arrepender sinceramente, mudar de vida. Perhaps Jesus felt this man didn't want to forgive the people that had hurt him. Talvez Jesus pensasse, ele está com dificuldade de perdoar as pessoas que o magoaram. And it was as if Jesus was telling him, É como se Jesus estivesse dizendo para ele: I want to heal you, eu quero te curar, but do you really want to be healed? mas você quer de fato ser curado? And therefore, what are the 3 blocks to our healing? E o que nos bloqueia a nossa cura? The first block is that of unforgiveness. O primeiro bloqueio para sermos curados é a falta de perdão. And for a long time, we felt that was the only block to healing. E por muito tempo nós achávamos que o único bloqueio para alguém receber a cura era a pessoa que tinha dificuldade de perdoar. One day a disciple came to Jesus and asked him, Lord, teach us to pray. Uma vez um discípulo chegou até Jesus, foi até Jesus e disse: Jesus, nós precisamos de oração. They didn't ask Jesus, teach us to preach. Eles não pediram para Jesus para que ele o pregasse para eles. Or teach us to heal. Ele não pediu, nos ensine a pregar, nos ensine a curar. But teach us to pray. Sim, o discípulo pediu a Jesus, nos ensine a orar. As if he was saying, Yes. as if he was telling Como Jesus, se ele estivesse dizendo para Jesus: why is it that when you pray, everything happens? porque Jesus, o que acontece quando você ora, tudo acontece? And why is it that when we pray, nothing happens? E por que quando oramos nada acontece? St. James gives a reason. São Tiago nos dá uma razão. He says, the reason why prayers are not answered is because people don't pray. A razão pela qual a nossa oração não é atendida é porque de fato nós não oramos. But he gives another reason. Mas ele dá também uma outra razão. He says, and if they pray, they are praying wrongly. E também tem uma outra razão que ele dá. Se eles oram de forma errada. And therefore Jesus taught the disciples to pray rightly. Então Jesus exortou os discípulos a rezarem da maneira correta. And he taught us the Our Father, E aí ele nos ensinou o Pai Nosso, which is the shortest and most complete prayer. que é a oração mais curta, mas a mais completa. It is the prayer of Jesus. É a oração de Jesus It should be our prayer.
E se era dele, deve ser também a nossa. And one of the things Jesus asks us to pray whenever we come into the presence of God E toda vez que nós estamos pedindo para Jesus atender a nossa oração, quando nos prostramos diante dele, is that don't forget to say, não esqueçam de dizer: Father, forgive us as and because we have forgiven others. não esqueçam de dizer: Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos as outras It's pessoas. not a prayer reminding God to forgive us. Não é uma oração que temos que fazer lembrando a Deus que Ele precisa nos perdoar. God can never condemn, He can only forgive. Deus, Ele nunca condena, Ele sempre perdoa. It is a prayer really asking God to help us to be like Him, forgiving and loving and compassionate. Essa oração nos ensina a pedirmos a Deus a sermos como Ele, compassivos, pessoas que perdoam, que amam. Because when I forgive, then I'm opening myself to God's forgiveness. Porque quando eu perdoo, eu estou me abrindo para o perdão de Deus para comigo. And Jesus Himself said what He meant in Luke's Gospel. No Evangelho de Lucas, Jesus explica o que Ele queria dizer com esses ensinamentos. Luke chapter 6, Lucas capítulo 6, verse 27 to 36. Versos 27 a 36, versículos 27 a 36. What does Jesus say there? O que Jesus diz lá? This was the passage that changed the life of Mahatma Gandhi, the father of my nation. Essa foi a passagem que deu vida a Mahatma Gandhi, que é considerado o pai da minha nação. And made him to work for India's freedom in a non-violent and peaceful way. Essa passagem fez com que Mahatma Gandhi trabalhasse pela Índia de uma forma pacífica, conseguisse a liberdade da Índia sem nenhuma violência. And Time magazine declared Mahatma Gandhi to be the man of the century. A revista Times, revista americana, diz que Mahatma Gandhi foi considerado o homem do século. What did Jesus say in that passage? O que Jesus então fala nessa passagem de São You Lucas? have heard it say, love your friends but hate your enemies. Nós não ouvimos o Senhor dizer: ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. But Jesus says, Mas Jesus diz nessa passagem: but I say to you, o que eu estou dizendo para vocês, forgive your enemies. perdoe aos seus inimigos. I say to you, E eu digo para vocês: love your enemies. ame os seus inimigos. I say to you, Eu digo para vocês: pray for your enemies. orem pelos seus inimigos. I say to E you, eu digo para vocês: even though you try to be good and to be reconciled to your enemy, tente ser bondoso, se reconcilie com seu inimigo. and he doesn't want to be reconciled, Mesmo se ele não quiser se reconciliar, and he even spoils your good name, e mesmo se essa pessoa não te acolher, what did Jesus say we should do? o que Jesus nos diz para fazermos? We should be happy. Que mesmo assim devemos estar contentes. We should rejoice. Nós temos que nos rejubilar. And Matthew comments on this verse. Mateus também menciona este versículo. Father, forgive us as we have forgiven others. Senhor, perdoai-nos assim como nós perdoamos aos outros. By saying nothing makes us so much like God our Father than forgiving my brothers and sisters. Nada vai nos fazer parecer mais com a imagem e semelhança de Deus do que o perdão nas nossas vidas. Pessoas que sabem perdoar. So today in the Eucharist, Então hoje, durante a Eucaristia, I need to bring to the Lord every person in my life that has hurt me in any way. nós vamos trazer para colocar aqui na Eucaristia, entregar todas as pessoas que nos magoaram, que nos feriram durante toda a nossa vida. And forgive them in Jesus' name. Nós vamos perdoar essas pessoas no nome de Jesus. Sometimes, of course, we forgive people wrongly. Claro que muitas vezes a gente perdoa as pessoas de uma forma errada. We say, I forgive so and so, A gente diz assim: eu vou perdoar nisso e naquilo. but he knew what he was doing. Mas sabendo o que a gente está fazendo, That is not Christian forgiveness.
A gente sabe que se a gente perdoa só parcialmente, não é o perdão cristão que nós How estamos did Jesus concedendo. forgive on the cross? Como é que Jesus perdoou na cruz? What were the first words of Jesus in Luke's Gospel on the cross? Quais foram as primeiras palavras de Jesus no Evangelho de Lucas na cruz, quando ele estava na cruz? Father, forgive them. Pai, perdoa-os. Is that all? Foi só isso que Jesus falou? Perdoai-os. And what is it? You said something more. Vocês disseram mais alguma coisa além do não? Ele está perguntando. Vocês estão repetindo o que... What is that? E o que vem depois que Jesus falou, Pai, perdoai-os? O que vem depois? So Brazilians read the Bible. Olha, os brasileiros leem a palavra, leem a Bíblia. Jesus did not say, Father, forgive them. Jesus não só disse, Pai, perdoai-os. He says, Father, forgive them and don't hold them responsible. They did not know what they were doing. Senhor, não os responsabilize, perdoai-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. That is Christian forgiveness. Esse é o verdadeiro perdão cristão. Who are we to judge the motives of people? Quem somos nós para julgarmos as pessoas? Jesus says, do not judge Jesus disse, não julgueis, and you will not be judged. e vocês não serão julgados. Only God can judge our motives. Só Jesus, só Deus pode julgar. How did Stephen forgive his enemies when they were stoning him? Até mesmo Estevão perdoou seus inimigos quando eles estavam o apedrejando. When someone has hurt us, we may say, I forgive that person. Quando alguém nos magoou, a gente pode até dizer, eu já perdoei aquela pessoa. But God is there. Mas Deus está lá. Leave the revenge to me. Não é uma questão de vingança, mas o Senhor não quer que a gente se aproxime dele se a gente não perdoar de fato. But what did Stephen say? O que Estevão disse? Lord, do not take revenge on my enemies. Estevão disse, Senhor, não se vingue dos meus inimigos. Don't hold them responsible. Senhor, não coloque essa responsabilidade sobre os ombros And deles. the Acts of the Apostles says that at that moment, the face of Stephen looked like that of an angel. E The Acts of the Apostles. nos Atos dos Apóstolos, é descrito que a partir daquele momento que Estevão disse isso, o rosto dele brilhava. And it was that prayer of Stephen that changed Saul, the persecutor, into Paul, the apostle. E foi aquela atitude de Estevão que mudou o coração de São Paulo, que mudou a posição daquele promotor que o havia acusado. The second block to my healing is lack of repentance. O segundo bloqueio para a nossa cura é a falta de arrependimento. Not repenting towards God. Não arrependimento com relação a Deus. There's no problem with God. Não existe problema com Deus, não há problema em Deus. God is more ready to forgive us than we are ready to Ele ask está sempre forgiveness. muito mais pronto para nos perdoar do que nós estamos prontos para perdoá-lo. The problem is with people. O problema é com as pessoas à nossa volta. I must repent towards the people that I have hurt. Eu tenho que pedir perdão e arrepender do que eu fiz com as pessoas que eu magoei. To forgive those that have hurt us is easier. Perdoar aqueles que nos magoaram é muito mais fácil. It makes you feel that you're a saint, you're a good person. A gente, quando perdoa alguém, tem aquele sentimento, de que a gente ficou mais santo, que a gente é uma pessoa boa. But to ask forgiveness from somebody else Mas pedir perdão a alguém can be humiliating, pode ser humilhante, because you're saying, I am also at fault. I am also at fault. porque você poderá ouvir que a culpa foi sua, a falta foi sua.
And that is what we need to do at Mass today. É o que nós precisamos fazer na missa de hoje. I also need to ask forgiveness of every person in my life that I have hurt. Eu sempre peço que as pessoas peçam perdão a todas as pessoas que elas por um acaso possam ter magoado durante a vida. And more important, to pray for that person's healing. E mais importante também é perdoar e pedir a cura daquela pessoa também, orar por ela. That is why the church invites us at the very beginning of the Mass. É por isso que o rito do início da missa, To say, I confess my sins to God Almighty. nós fazemos a confissão, eu confesso a Deus Todo-Poderoso. It also says, I want to confess my sins to you, my brothers and sisters. Também dizemos que queremos confessar nossos pecados aos irmãos e irmãs. And only then we proceed with the Mass. E só depois desse momento é que a missa continua. Because a sin is not just something personal. Porque o pecado não é algo simplesmente pessoal. It can affect others also. O pecado pode afetar todas as pessoas com quem vivemos. And for sin to be forgiven, it is not enough to say, Lord, I'm sorry. Para um pecado ser perdoado, não basta dizer, Senhor, eu sinto muito. But I have to repair the damage I have done. Mas nós temos que consertar, reparar o estrago que nós causamos. It's not just enough to tell the priest in the confessional, I've robbed $1 million. Não basta dizer ao padre na confissão, eu roubei $1 milhão. And the priest says, you're forgiven. E o padre vai te dizer, você está perdoado. Go in peace. Vá em paz. And enjoy that $1 million. And enjoy the $1 million. E você vai, então aproveita $1 milhão que você roubou. Will the priest say that? Algum padre já disse isso? You have to return that $1 million you have stolen. Você tem que devolver $1 milhão que você roubou. Then only your sins are forgiven. Então só aí seus pecados estarão realmente perdoados. And there are certain sins, but humanly speaking, can never be repaired. Algumas circunstâncias, humanamente falando, jamais poderão ser reparadas. If a man has murdered somebody else, Por exemplo, se alguém matou uma outra pessoa, can he ever give back life to that person? essa pessoa pode devolver a vida àquela pessoa? If a mother has aborted her baby, Uma mãe, por exemplo, que abortou o seu bebê, can she ever give back life to that innocent baby? ela pode trazer de volta a vida àquele bebê inocente? No. Não. If a man has defrauded his brother of property, Se um irmão pegou os bens de um outro irmão, can he ever give back the prosperity that was that brother's right? ele poderá retornar a prosperidade que o irmão tinha antes, depois do que ele fez? If a man has slandered the good name of somebody, slandered, Se um homem ataca alguém em nome de uma outra pessoa, faz um mal a alguém porque outra pessoa te pediu, can he ever restore the good name of that person? se ele manchou o nome de alguém por ter feito alguma coisa, ele pode trazer de volta aquele nome para a pessoa outra vez? No. Não. And therefore, there's no way out. Então não há saída. Hell has been created for murderers, slanderers, idolaters. O inferno foi criado para os assassinos, para as pessoas que cometem todo esse tipo de erro. But thank God, God in His mercy has given us a solution. Mas graças a Deus que em sua misericórdia Ele nos deu uma solução. What I need to do is two things. O que eu preciso fazer? Duas coisas. I need to ask forgiveness in my heart Eu preciso perdoar primeiro em meu coração of every person in my life that I have hurt or damaged. Preciso perdoar primeiro no coração todas as pessoas que eu possa ter magoado ou causado algum mal em minha vida. And even more important, E ainda mais importante, I need to pray for the healing of that person. eu preciso orar pela cura daquela pessoa.
and then that block will be removed. E aí sim o bloqueio vai desaparecer. The third block is lack of renunciation. O terceiro bloqueio é a falta de renúncia. When somehow I've not renounced the occult practices I've been doing, De alguma maneira eu não renunciei completamente às práticas ruins que eu posso estar tendo ou cometendo. that is because, as I've said, there are three sources of problems and evil in the world. Por isso que eu digo que existem três problemas que são ruins no mundo. The first source is my own self, my personal sin. A primeira fonte, de problema de mal sou eu mesmo, quando eu peco. The second one is the people around us. A segunda fonte são as pessoas que estão à nossa volta. But the third source is the enemy above us. A terceira fonte é o inimigo que não está aqui, está acima de nós. And surrounding us. Acima, está ao nosso redor. That's what Saint Peter says. É o que São Pedro diz. 1 Peter chapter 5, Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, verse 8 and 9. versículos 8 e 9. What does Saint Peter say? O que São Pedro diz? He knows what he's saying Ele sabe o que Deus está dizendo. because he had the experience about that Porque ele também fala sobre ele. when he denied Jesus. E aí ele sabia o que ele estava dizendo, ele tinha vivido com Jesus, mas ainda assim ele He's negou telling Jesus. us, you and me. He's telling us, you and E ele me. está dizendo para você e para mim, Your enemy is o seu inimigo é... who? Quem é o seu inimigo? Your mother-in-law, A sua sogra, Saddam Hussein, Saddam Hussein, Hitler, Hitler, Stalin, Stalin, Osama bin Laden. Osama Bin Laden. No. Não. Saint Peter says your enemy is the devil. São Pedro diz que o nosso inimigo é o demônio. And the word devil is a Greek word for the enemy. E em grego a palavra demônio significa inimigo. So Saint Peter says your enemy is the enemy. E quando São Paulo diz, então ele diz que o seu inimigo é o inimigo. The only one enemy. O único inimigo que temos. Who's like a lion waiting to eat you up. Porque ele está sempre se preparando para dar o bote, para nos abater, nos And derrubar. therefore Saint Peter says, be vigilant. Por isso que São Pedro diz, vigiai, sejam vigilantes, Don't sleep, não durmam, because Satan never sleeps. porque Satanás jamais dorme. Keep your eyes wide open. Mantenha os olhos bem abertos, Be alert. estejam alertas, But don't be afraid. mas não tenhais medo. Don't be obsessed. Não fiquem com obsessão disso. That's what Saint Peter É said. isso que São Pedro diz. Therefore, the third and greatest source of evil is the enemy. Então a maior e grande fonte do mal é o próprio inimigo. Why do I say this? Por que eu digo isto? The Bible says it. Porque a Bíblia fala From the disso. first book of the Bible to the last book of the Do Bible. primeiro ao último livro da Bíblia, a Bíblia fala sobre An isso. important part of the ministry of Jesus was to set people free from Satan. E grande parte do ministério de Jesus era libertar as pessoas de Satanás. And what did Pope Paul VI say? E o que o Papa Paulo VI disse? He said, what is the greatest need of the church today? São Paulo diz, qual é a grande necessidade da igreja hoje? He put this question to the whole church. O Papa Paulo VI fez essa pergunta para toda a igreja. What is the greatest need of the church today? Qual é a grande necessidade da igreja hoje? And he said, don't think my answer is stupid or superstitious. Não pense que a minha resposta vai ser uma resposta tola ou supersticiosa. The greatest need of the church today is to know how to protect and defend itself against that enemy which we call the devil. A grande necessidade da igreja hoje é aprendermos como nos proteger
e nos defender do grande inimigo que é chamado de o demônio. But I believe the devil exists not because the Bible says so, Mas eu creio que ele existe, o inimigo, o demônio, não só porque a Bíblia fala, not because the church says so, não porque a igreja diz assim, but because in my pastoral ministry as a priest, mas porque no meu ministério pastoral como sacerdote, I come across cases sometimes almost every day, eu me deparo com essas situações quase todos os dias. which has no human explanation Situações que não têm explicação humanamente falando and no human solution. e nenhuma solução humana. Therefore, how to know whether the problem a person has is not something personal, Então, como saber se o problema que a pessoa está tendo não é pessoal, it's not something emotional, não emocional, but something diabolical? mas algo diabólico? By first seeing which area of a person's life is under demonic attack. Meu primeiro ensino, foi exatamente uma situação dessa, uma pessoa que está sob um ataque demoníaco. The devil will want in the first place to attack my will. A primeira área em que o inimigo ataca é o nosso desejo. And Jesus knew that. Jesus sabia disso. And so he made a prayer in the Garden of Gethsemane, not my will, but your will be done. Jesus sabia disso porque a oração que ele fez no jardim do Getsêmani foi: Senhor, a tua vontade e o teu desejo e não o meu. And Jesus taught us to pray, may your will be done. E o Senhor disse que nós precisávamos rezar para que nada disso nos acontecesse. The devil will attack my will through compulsive habits of sin. O demônio ataca o nosso querer, o nosso desejo com atos compulsivos de pecado. Through alcoholism and drug addiction. Desde o alcoolismo até o vício em drogas. And I've seen hundreds of cases with just by one short prayer of deliverance, an alcoholic, a drug addict has been freed and delivered instantly and forever. Eu tenho visto vários casos que apenas com uma oração, uma curta oração, as pessoas são imediatamente libertas e curadas. Secondly, the evil one will want to attack my mind. Em segundo lugar, o inimigo quer atacar a minha mente. So what we call the new religious movements. Nessa área que nós chamamos de novos movimentos religiosos. Where often our youth are hypnotized and taken into this very strange religious movements of New Age theories. Muitos de nós ficamos como que hipnotizados por essas novas seitas, esses novos movimentos que são chamados de nova era. And therefore St. Paul says, let only Jesus capture your mind. Por isso São Paulo diz: deixa só Jesus dominar a sua vida. Don't let the enemy hold your mind captive. Não deixe o inimigo manter a sua mente cativa. And the whole world today is flooded by all these strange theories and religious practices. E o mundo inteiro hoje está cheio dessas teorias, dessas práticas. Thirdly, the evil one can attack my emotions. Em terceiro lugar, o inimigo pode atacar também as minhas emoções, by bringing suspicion into my married life. Trazendo, por exemplo, desconfiança na minha vida de casado, de casada. Jealousy in my job situation. Ciúme, inveja no meu trabalho. Putting fears into me. Colocando medos no meu coração. Putting suicidal tendencies in my heart. Colocando tendências de suicídio no meu coração. And that's what he does to the terrorist. É isso que ele faz no coração dos terroristas. A terrorist thinks that he's doing God's work by killing innocent babies. O terrorista, ele pensa que está fazendo a vontade de Deus, matando crianças, bebês inocentes. We know it is not God, but Satan doing the work in the terrorists. Sabemos que o trabalho que é feito através dos terroristas não é de Deus, mas sim de Satanás. Then the evil one can even attack my body. O inimigo pode até mesmo atacar o meu corpo. Everywhere I meet cases.
Toda vez que eu estou tenso, where the person will tell me, I've been to every doctor in the whole world, quando pessoas me dizem eu já estive em todos os médicos no mundo, and they have all said, e todos eles me disseram, we cannot heal you. não podemos te curar, We don't even know what is wrong with you. nem sabemos qual é o seu problema, não conseguimos descobrir. When such a case comes to me, I feel so happy, Quando um caso assim vem para mim, eu fico tão feliz, because now I know Jesus is going to heal him and set him free. porque eu sei que Jesus pode libertá-lo e curá-lo. Did not Jesus say, Porque Jesus diz, what is impossible to man is possible to God? o que é impossível para o homem é possível para Deus. The evil one can attack my relationships, O inimigo também pode atacar os meus relacionamentos, especially marriage relationship, marriage, e especialmente os relacionamentos entre casais, and family relationships. relacionamento familiar. The evil one will want to attack people in leadership, O inimigo também tenta sempre atacar as pessoas que estão num lugar de liderança, in the state and in the church. as pessoas e num trabalho ou na igreja. The evil one will even want to attack my property, my houses, my equipment. Tentem também atacar os nossos bens, a nossa casa, as nossas propriedades. But I must know from where does this evil come? From where? Mas de onde é que vem o inimigo? First of all, the source of even demonic activity is my family tree. Em primeiro lugar, a fonte de toda atividade diabólica do inimigo está na minha árvore de família. If there was in my ancestry people who indulged in satanic worship, Se em alguns dos meus antepassados tinha alguém que se envolveu com trabalhos satânicos or false religions, ou falsas or religiões occult practice of any type, ou qualquer outra prática desse tipo, or curse or put a spell on the descendants, ou maldição, feitiço, then you can be sure that what is happening now is caused by that. você pode daí ter certeza de que o que está acontecendo agora, a raiz do problema está lá nos antepassados. The source can even be the people around me. A fonte também para o ataque pode ser as pessoas que vivem à minha volta. How many cases we have had of a marriage being destroyed because of the jealousy of a member of the family? É muito comum a gente ouvir dizer que um casamento foi destruído por causa de ciúme e inveja de um membro daquela família. How many couples are childless because of a spell put by a member of the family that is jealous about their marriage? Muitas vezes o relacionamento é ruim por causa de uma maldição que um membro da família lançou sobre aquele casal. Often the person that is envious of your prosperity will put a spell on your family. Quando uma pessoa tem inveja porque a outra está prosperando, ela lança uma maldição sobre Often aquela. your so-called best friend is jealous you have a very good job. Muitas vezes o seu melhor amigo tem inveja porque você conseguiu um emprego muito bom. And evil will go to the enemy to destroy your job situation. Então aí o inimigo entra e destrói toda a situação boa que você tinha no seu trabalho. But the main source, reason why there is so much demonic activity in my life is myself. Mas a razão principal por haver tanta atividade diabólica na minha vida sou eu mesmo, a maior fonte. If I've gone to anyone but Jesus, if I have gone to anyone but Jesus, Se eu procurei alguma outra pessoa que não fosse Jesus, if I've gone to a palmist, se eu procurei uma pessoa, um vidente, uma pessoa que lê a mão, if I've gone to a fortune teller, se eu procurei uma cartomante, if I've gone to a witch doctor, se eu procurei um feiticeiro, if I've heard certain type of hard rock music, se eu ouvi algum tipo de música, hard rock, you se know eu, rockers? ok, Elvis se, Presley, rock.
Se eu ouvir algum tipo de rock pesado, heavy metal, if I've seen certain programs on the internet or TV, se eu assisto determinados tipos de programas na internet, na TV, then I've exposed myself to the power of Satan to the third and fourth generation. eu estou me expondo a Satanás para que ele possa entrar e fazer uma confusão na minha vida. Every country has its own variety of occult practices. Cada país tem a sua própria variedade de práticas, diversidade de práticas ocultas. Called by different names. E aí são nomes diferentes. I was giving a retreat to the priests of a certain diocese in the world. Eu estava dando um retiro para sacerdotes de uma certa diocese em um país do mundo. And I was told by one of the priests themselves E me disseram os próprios padres that all the priests had gone to witch doctors. que todos os padres tinham procurado videntes. Have you heard of Macumba? Vocês já ouviram falar sobre macumba? You've heard of Macumba? Have all of you gone to Macumba? Vocês todos aqui já frequentaram a macumba? But I heard that all Brazilians have gone to Macumba. Mas eu ouvi dizer que todo brasileiro frequenta ou já foi a macumba? Well, I want to tell you, if anyone has gone to Macumba or Pacumba or Nakumba or whatever, Eu quero dizer para qualquer pessoa aqui que já foi para macumba, nacumba, ou qualquer coisa que seja, and not to Jesus, e não a Jesus, you're putting yourself under the power of Satan to the third and fourth generation. vocês colocaram vocês mesmos sob o poder de Satanás, e a segunda e terceira geração de vocês também foi submetida por causa disso ao poder de Satanás. Don't look there, or the devil will come into you. Tell them not to look there. Não vamos olhar para o que está acontecendo, o padre está pedindo para a gente não olhar. Continue olhando para ele aqui na frente. So this is an exhibit. Porque isso é uma exibição do inimigo, ele quer distrair vocês. This is an example. É um exemplo. Do you want to become like that? Vocês querem ficar desse jeito? See how many strong men are taken her out. Percebam quantos homens fortes foram necessários para segurá-la. Another case. Um outro caso já surge. Therefore, Portanto, the third block to my healing is any way I have dealt with Satan. o terceiro bloqueio para a minha cura é qualquer envolvimento que eu tenha tido com Satanás. Who can attack me even to different means of communication, Porque ele pode me atacar por vários meios de comunicação. mainly to food and drink. To food and drink. Comida, bebida. Ok? Ele pode nos atacar até mesmo através da comida e da bebida. Then to gifts. Presentes que nós recebemos, comidas e bebidas que nos dão. Even to holy objects like statues and medals. E até mesmo por imagens que você possa ter, medalhas. Even to the telephone and the email. Até mesmo ele pode nos atacar pelo telefone e por e-mails. The devil will use every means of communication to attack those who believe in Ele Jesus. usa todos os meios de comunicação para atacar aqueles em que ele está buscando. And therefore, I need not only to repent, Então eu preciso não somente me arrepender, I need to renounce every connection I've had with the kingdom of darkness. eu preciso renunciar a qualquer conexão que eu tive com o reino da escuridão. So I will tell you a short story. Eu vou contar para vocês uma pequena história. Of course, I have
lots of stories to tell you, but I have no time. Claro, eu tenho muitas histórias para contar, mas eu não tenho tempo. And choosing the story just to tell you how the devil will go to any means to even deceive the elect. Eu quero contar essa história para vocês perceberem que o inimigo usa todo tipo de meio para nos enganar e para nos atacar. Especially these days through all those many religious movements that have come from my country, India, and other countries of Asia. Especialmente através desses vários movimentos religiosos que têm vindo do meu país e de tantos outros países. There's a family in Bombay very close to me. Tem uma família em Bombaim muito próxima de mim. They are my closest collaborators in the Ministry of Healing and Deliverance. Eles são me acompanham de perto no Ministério da Cura e Libertação. The mother was a school teacher. A mãe, uma professora de escola. And the son, a young man, was my helper. E o filho dela, ele me auxiliava. And one day he told me, um dia ele me disse, Father, could you come and say a mass in my house? Padre, o senhor poderia ir rezar uma missa na minha casa? I said, I've come already once or twice before. Mas eu já fui uma ou duas vezes antes. But he says, we need it this time especially. Mas, Padre, nós estamos necessitando muito agora. Because for the last 9 months, I'm not happy at all. Porque, Padre, nos últimos 9 meses eu não sei mais o que é a felicidade, o que é estar feliz. I don't like to remain in my home. Ninguém gosta de ficar em minha casa. Eu não sinto mais prazer em ficar em casa. Even though they were having a prayer meeting once a week in their home. E eles costumavam ter um grupo de oração uma vez por semana na casa deles. I cannot pray anymore. Eu não consigo nem mais nesse momento orar. There are unexpected quarrels and dissensions in my family. Tem alguma coisa acontecendo de especial na minha família. When outside my home, I'm happy. E eu espero que eu esteja feliz depois disso, depois da missa. But my home is like hell. Porque agora minha casa parece para mim como um inferno. So I went and said the mass in their home. Então eu fui e celebrei a missa na casa deles. And then this man's elder brother brought a statue of the Sacred Heart of Jesus to me to bless it. Depois então o irmão dele mais velho me trouxe uma imagem do Sagrado Coração de Jesus para que eu pudesse abençoá-lo. It was a beautiful statue. Era uma imagem muito bonita. Very costly. Muito cara. And they told me it was given by his friend to him and his wife. E ele disse que foi dado para aquela imagem, ele recebeu de presente de um amigo, para ele e para a esposa dele. So I began to make a prayer. Então eu comecei a fazer uma oração. Now this man's wife is a Filipina girl. A esposa deste homem é uma moça filipina. And this statue was presented by their friends who are Hindus. E quem deu o presente para esse casal foram amigos que são hindus. So the one who asked me to pray over the statue were the 2 brothers of this family. E que então eles me pediram para rezar. Os 2 irmãos da família pediram para eu rezar por aquela imagem. And the elder one had married a Filipina girl. Então o mais velho havia se casado com uma moça das Filipinas. And I repeat, that statue was presented by a Hindu couple. E eu repito, a estátua foi dada como um presente por um casal hindu. Supposed to be their very good friends. Se eles imaginavam, eles são amigos muito bons. Eles eram amigos muito bons. Have you heard that? Vocês escutaram bem? All right. Then I prayed for that statue. Então eu orei pela imagem. And I blessed that statue. E eu abençoei aquela The imagem. moment I did that, No momento em que eu abençoei a imagem, the Filipina wife of that man fell down a esposa filipina daquele homem caiu and seemed to be possessed. e parecia estar possuída. And a voice was speaking to her. E o esposo estava pedindo por ela. Saying, it was I that sent this statue. Uma voz saía, falava pelos lábios dela: fui eu que dei essa estátua. Because my marriage is not good.
My marriage to my husband is not successful. Fui eu que dei essa estátua porque o casamento, meu relacionamento com o meu marido não é bom. And the marriage of this Catholic couple is so good. E o casamento desse casal católico é tão bom. They have a very fine financial situation. Eles têm uma ótima situação financeira. But we have all types of financial problems. Mas nós temos todos os tipos de... O casal que deu disse que tinha todo tipo de problema financeiro. And I had a powerful spell put upon the statue. Então, quando eles foram comprar a estátua, eles colocaram uma maldição em cima daquela imagem. And presented it to this couple. E deram de presente. O casal hindu, com inveja, presenteou aquela imagem, mas colocou uma maldição naquela imagem. To destroy them. Para destruir aquele casal que era tão feliz. To destroy them. Para destruir o casal. Now this Filipina girl was speaking to me in Hindi. Essa filipina falava comigo, mas como que berrava. A language which she did not know. Numa língua que eu não reconhecia. Ela falava comigo, gritava numa língua que eu não reconhecia. Speaking in my Indian language perfectly. E ela falava com ele depois perfeitamente na língua dele. Better than I speak it. Começou a falar na língua dele melhor do que ele próprio fala. So look. Vocês estão vendo? Don't be like that. Não sejam desta maneira. The more I remain here, more people will be taken out. Quanto mais eu ficar aqui, mais pessoas terão essa reação. So I won't be long. Então eu não vou demorar muito aqui mais. So then it was the devil that told me why this family was suffering for 9 months. Então, através da mulher que caiu, foi o próprio inimigo que disse para ele por que aquela família estava sofrendo há 9 meses. A family closest to me. Uma família muito íntima de mim. And now no prayer. E agora não orava mais. No peace. Não havia mais paz. Quarreling day and night. Problemas dia e noite. It was the enemy. Porque era o inimigo que estava fazendo aquilo. When this girl came back to consciousness, quando essa filipina voltou à consciência, she did not know what had happened. Ela não sabia o que tinha acontecido. I did not tell her. E eu não contei para ela. And then I told the family, e depois então eu disse para a família: this statue has to leave your house by this evening. Essa imagem tem que sair imediatamente essa noite da casa de vocês. Otherwise, I'm not responsible for what will happen. Caso contrário, eu não me responsabilizo pelo que vai acontecer. Normally, people want to have the statue of the Sacred Heart in his home. Geralmente as pessoas querem ter uma imagem do Sagrado Coração de Jesus em casa. But I've seen hundreds of cases where the evil one has used statues, rosaries, medals as the channels of their evil power. Eu tenho visto vários casos onde o inimigo usa imagens, terços, medalhas como um meio para o seu ataque. And therefore, before I go, I better bless all your medals and rosaries and crucifixes. Então por isso eu vou. Por isso que precisa ser abençoado o terço que vocês carregam, as medalhas, as imagens. Then I told them the statue has to leave your house this evening. Então eu disse, essa noite essa imagem tem que sair daqui. They said, but what to do? How to get rid of it? Mas como vamos nos livrar dessa imagem? I said, give it to your parish priest. Eu disse, dê para o seu pároco, o padre da sua paróquia.
I said, if he has problems, that's his problem. Eu disse, porque se ele tiver algum problema, esse problema aí vai ser dele. Anyway, I heard the next day, De qualquer forma, no dia seguinte, eles me disseram they did not give it to that parish que eles priest. não deram para o pároco deles. But they took, both the brothers took 2 hammers, hammer, Eles pegaram 2 martelos. and broke that statue into 1,000 pieces. Eles pegaram 2 martelos e espedaçaram em milhares de pedaços aquela imagem. And threw those pieces into the sea. E pegaram aqueles pedaços e jogaram no mar. And from that very night, they had become a new blessed family. E daquela noite em diante se tornaram uma nova e abençoada família. That's why the most important thing in one babe that Jesus said was this: Por isso que o mais importante, o que Jesus nos diz de mais importante é o He seguinte. said something not good, Ele disse algo não bom. and He said something good. Ele disse algo que não é bom e algo que é bom. What was the thing He said which is not good? O que foi que ele disse que não é bom? The whole world is under the power of Satan. O mundo inteiro está sob o poder de Satanás. That's what Jesus says. Foi o que Jesus disse. The whole world is under the power of Satan. O mundo inteiro está sob o poder de Satanás. And then He says the good news. E depois ele dá a boa notícia. But don't be afraid. Mas não tenhais medo. Fear not. Não tenhais medo. For I have conquered the world. Porque eu conquistei o mundo. I have conquered the enemy. Eu conquistei o mundo.